Hoje eu quero conversar com vocês sobre a simplificação da linguagem e a ignorância. Vamos tratar de filosofia, portanto. Eu começo lembrando aqui uma frase do Olavo de Carvalho, muito contundente e muito correta, quando ele dizia que o Brasil é hoje o país em que a incultura tornou-se fonte de autoridade intelectual. Bem, ele estava absolutamente correto quando ele falava sobre isso. Não só o Olavo vai falar sobre isso, mas a literatura está cheia de casos, não é? De indivíduos que falam exatamente sobre entre outras coisas, o isomorfismo linguístico. Vamos pegar, por exemplo, Jonathan Swift, o autor das Viagens de Gulliver, né? Que é um indivíduo absolutamente brilhante. Wittgenstein vai, no século XX, se debruçar sobre as questões da linguagem. Não é? Existe uma conexão direta entre a linguagem e a articulação do pensamento. Bem, quando Olavo fala sobre isso, assim, rapidamente, eu tenho quase 60 anos de idade, vou fazer 60 anos. Então, na minha época, vamos dizer assim, quando eu era criança, adolescente e mesmo na universidade, a gente distinguia sem complexo, eu estou frisando isso porque isso é muito importante. A gente distinguia quando nós estávamos conversando com alguém que sabia mais do que a gente, e essa sabedoria não é necessariamente uma sabedoria acadêmica. Por exemplo, se eu estivesse conversando com o vaqueiro do meu pai, eu sabia que o vaqueiro sabe cuidar da vaca, tirar leite da vaca. Então, eu não ia dar uma de Dom Joãozinho fogueteiro, para tentar desmontar e falar para ele que ele não sabia tirar leite da vaca, nem cuidar da vaca, ok? Bem, então, na minha época, a gente sabia distinguir precisamente e sem complexo quando nós estávamos conversando com alguém, ou ouvindo uma conversa, ou ouvindo uma palestra, ou ouvindo uma conversa de adultos, né? Ou mesmo tendo a oportunidade de aprender a conversar socialmente, porque a gente aprende isso dentro da família. E quando nós não sabíamos alguma coisa, o que era quase sempre, não é? A gente perguntava. E não tinha o menor problema em perguntar. O que nós estamos assistindo hoje? O indivíduo não sabe nada do que você está falando e ele vem dar a opinião dele. Mas, ora bolas, opinião não é conhecimento. Qualquer indivíduo pode opinar sobre o que quer que seja, mas e daí? Então, hoje o indivíduo não só opina sobre o que ele não conhece, bem como ele te agride, não é? Portanto, ele tem, essa figura de hoje, ela tem de saída uma insegurança psicológica tremenda que na minha época não existia. A gente distinguia claramente, repito, sem complexo, que o outro sabia mais do que eu. E eu, nesta condição de saber menos, me colocava como bom ouvinte para ouvir e aprender. Porque faz parte do aprendizado a audição. Se você não ouve, se você não observa, se você não pergunta, você não aprende. Eu vou dar aqui um outro exemplo. Eu sou filósofo. Eu faço filosofia da história. Que tipo de filosofia da história? Filosofia da história providencialista, voltado ao Brasil, Portugal e matrizes africanas, luso afro-brasileira, com foco em cultura simbólica. Então, veja que é um recorte muito específico. Ora, a filosofia desde tempos imemoriais, não é? A filosofia reflete sobre o seu tempo, sobre o passado, sobre o futuro. A filosofia reflete sobre o mundo e os seres, animados e inanimados.
e a relação que se estabelece entre eles. Portanto, a relação que se estabelece entre o mundo, entre Deus, entre os seres, né, animados e inanimados. Isso é o que a filosofia faz. Então, na condição de filósofo, eu reflito sobre a história, pensando em qual é o papel da cultura simbólica dentro da história. É isso. Este canal inteiro só tem vídeo sobre isso. Então, quando eu trago, por exemplo, a política para analisá-la, ela é analisada sobre essa perspectiva. Não é? Aí vem o sujeito. Estou cansado de ter aqui indivíduos que falam que eu estou falando de política partidária. Bom, primeiro que a reflexão do campo da política é uma das reflexões da filosofia. A filosofia reflete sobre tudo. E ela não deixa de ser filosofia porque ela está refletindo. Né? Isso é para a gente ter uma ideia do grau de ignorância que existe hoje. Hoje o indivíduo entra num canal de mídias sociais, ele acha que todo mundo fala a mesma coisa. Ele é incapaz de discernir. E ele é incapaz de conseguir ampliar o seu código de linguagem. Então, vamos voltar aqui ao tema. Quando o Olavo de Carvalho falava, então, que o Brasil tornou-se o país em que a ignorância assumiu foros de autoridade intelectual, veja bem, ignorantes sempre existiu, não é? Analfabetos sempre existiram, mas eles não tinham orgulho disso. Hoje a ignorância tem orgulho de ser ignorante. O analfabeto tem orgulho de ser analfabeto. É o chamado ignorante atrevido, não é? Eu de vez em quando uso essa expressão aqui no canal, quando eu me dirijo a uma pessoa muito atrevida. O ignorante atrevido, por que ele é um ignorante atrevido? Porque somente a ignorância é suficientemente atrevida para não entender o limite da sua ignorância. E não entender sequer que é ignorante. Porque é muito mais fácil você conversar com alguém intelectualmente superior, vamos dizer assim, a você, exatamente porque aquele indivíduo tem argumento, ele tem conteúdo, ele tem teoria. Então ele argumenta com você sem precisar de apelação, sem precisar do uso da violência, sem precisar de xingar. O indivíduo, quando entra xingando, ele não tem argumento nenhum, ele só sabe xingar. O que está acontecendo? Veja bem, a filosofia desde o seu início, ela tem uma preocupação com a linguagem, não é? Então, se você não for alfabetizado, você não aprende a ler. Aprender a ler é uma condição para aprender a pensar? Não necessariamente. Porque se fosse assim, as sociedades ágrafas não saberiam pensar. Vou dar um exemplo, os índios não têm livros, e eles pensam e refletem. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, mas eles usam a linguagem. Né? Uma coisa é o livro. Claro, para eu ler um livro, eu tenho que ser alfabetizado. Então, não confunda a fala com leitura. Leitura é uma coisa, falar é outra. A filosofia ocupa-se desde todo sempre com a fala, com a voz, com a linguagem. Linguagem é uma coisa, leitura é outra. Distingua isso. Agora, ler, pensar e refletir são operações mentais completamente distintas. Você pode estar lendo, por exemplo, esse livro do Eric Voegelin, certo? Eu estou lendo, sou alfabetizado. Consigo ler. Eu consigo pensar sobre o que o Voegelin está falando? Não necessariamente. Porque o pensamento já é uma elaboração em que eu tenho que ter uma base mínima para entender o que o Voegelin está falando.
E a reflexão? A reflexão é um nível mais acima. A reflexão significa que eu vou saber extrair coisas que não estão ditas e que de repente nem o Vogelin percebeu, que escreveu e que aquilo apontava para aquele outro sentido. Então, ler, pensar e refletir são atos distintos. Muito bem. A linguagem permite pensar e comunicar o pensamento. A linguagem também permite, nos habilita a dialogar com o semelhante. Todo diálogo, ele não é no mesmo nível. O diálogo você tem, digamos, um oponente, tem um outro, que pode estar falando uma coisa diferente daquilo que você está falando. Mas o diálogo reside exatamente nisto, né? De você aprender a lidar com a diferença da fala do outro. E a linguagem também aprende a dar sentido à realidade das coisas, à realidade que nos cerca, não é? Porque a realidade nomina coisas. Então isso tudo faz a linguagem, tá claro? E você não precisa, portanto, de ter um livro para usar a linguagem. Siga o meu raciocínio. O que vem acontecendo há muito tempo? Hoje em dia nós temos os chamados isomorfismos, né, linguísticos. É um tipo de fagocitose da linguagem. Você tem um encurtamento da linguagem. As pessoas não escrevem mais porque, ela põe PQ. Tá? Isso quando ela consegue resumir. Não escreve mais você, escreve VC. Tem uma série de códigos, tem uma série de emojis. Às vezes tem textos ou coisas, grafias, que são colocadas que eu não consigo entender o que o sujeito está escrevendo ali. Então, criou-se um tipo de simplificação das letras, da gramática, né? É um encurtamento da linguagem. Existe uma conexão direta entre a linguagem e a sua capacidade cognitiva. E existe uma relação direta entre a sua capacidade cognitiva e o seu comportamento. Então, veja, a pessoa está agressiva. Ela emite gritos como um babuíno, socialmente falando, né? Não sabe articular a linguagem. Não entende que é ignorante. Não entende que está ouvindo uma coisa diferente. Não entende. Veja, isso é um problema grave. Quando eu não entendo que eu estou diante de alguém que está falando um assunto que eu não conheço, eu sequer sou capaz de distinguir que eu não entendo, que eu não conheço. Vocês entenderam? A arapuca que a sociedade vive? É grave o problema. É gravíssimo. Tá? Então, midiaticamente, não é? E há uma sequência de facilidades educacionais, sobretudo o governo brasileiro tem sido exímio em destruir a capacidade cognitiva do povo brasileiro. Não é? Por isso que o Darcy Ribeiro falava que a imbecilização cultural não é falta de dinheiro, é um projeto de Estado. O Darcy Ribeiro já falava isso há décadas atrás. E é mesmo, trata-se de um projeto de imbecilização coletiva, de tornar todo mundo idiota. Né? Mas não é só o Brasil que está fazendo isso. Nós temos uma sequência de mensagens de grandes empresas internacionais que estão levando a esse esvaziamento da linguagem. Né? As palavras significam coisas. Eu não posso dizer que um lápis é uma caneta. Para a filosofia isso é um absurdo. Um lápis é um lápis, uma caneta é uma caneta. E a gente tem que distinguir. Hoje em dia nós nem distinguimos mais e chamamos caneta ao lápis. Tá claro? Isso é o esvaziamento da linguagem. Tem várias manobras que são feitas. Os analfabetos, eles sempre existiram, mas eles não tinham orgulho disso. Hoje o analfabeto funcional, o chamado imbecil coletivo que o Olavo falava, ele tem orgulho de não saber nada. Né? Então hoje a gente tem uma história anterior dos atalhos dos sentidos, né? Que é o encurtamento do raciocínio. Hoje em dia as pessoas, quando você dá uma palestra de 1 hora, com 15 minutos ela já está bocejando. 1 hora ela não assiste mesmo, ela já dormiu na cadeira.
Aí você tem as mídias sociais diminuindo cada vez mais o tempo de fala, né? TikTok, Instagram, que é só imagem, etc. Tal, as pessoas cada vez mais, ela tem menos, traduz-se isso, né, como, não tem paciência de ouvir uma coisa mais do que um minuto. Um minuto. Os programas que eu faço aqui tem 40 minutos, 50 minutos, 20 minutos. Você não consegue falar nada de uma forma muito concreta, não é? E mesmo assim de um modo bastante superficial, em 40 minutos. Imagine um. Então nós estamos caminhando, paradoxalmente, para o aniquilamento total da linguagem, cada vez mais com essas simplificações, não é? Nós estamos num ponto em que a linguagem ideal é aquela linguagem que não fala nada, ela não explica nada, ela não significa nada, ela não aponta para nada. Então começou-se com um processo de um esvaziamento completo, né, da linguagem, a ponto da gente não saber mais atribuir significados e significantes. Ora, uma vez que a cognição está relacionada com a linguagem e você não fala bem, como é que você vai pensar bem? Como é que nós vamos ter um país culturalmente desenvolvido, industrializado, civilizado, se nós não sabemos falar, se nós não sabemos articular a linguagem e se nós não sabemos pensar e refletir, que são atos distintos? O cérebro é um músculo, gente. Nós nos esquecemos disso, não é? Então, esse músculo é como um músculo do corpo, é um músculo do corpo humano, é um outro tipo de músculo. Assim como nós vamos na academia para treinar o nosso músculo, fazer ele ficar mais forte, não é? Nós temos que fazer a mesma coisa com o cérebro. Ou seja, se você não aprender a ler, se você não aprender a pensar, se você não aprender a refletir, se você não for colocado escalonadamente para exercitar o seu músculo que está dentro da caixa craniana, o resultado é a perda da capacidade cognitiva, é voltar ao estágio de primata, é voltar ao estágio de macaco, que é o que nos caracteriza enquanto espécie, né? Agora, nós somos sapiens sapiens exatamente porque a gente desenvolve raciocínio. Então, esses atalhos de sentido hoje são, no meu entendimento, um dos grandes problemas das mídias sociais no mundo inteiro, e as pessoas estão ficando cada vez mais preguiçosas, elas têm uma dificuldade de relacionar linguagem, relacionar cognição, pensar em problemas complexos, né? Pensar em ideias abstratas, a dificuldade é geral, né? Então eu vejo isso aqui pelos próprios temas, repito, que eu forneço aqui, não é? É filosofia da história, não estou falando de política, não estou falando de cultura, estou falando de filosofia da história e também não estou falando de religião, não é? E o indivíduo não consegue discernir. Então, agora, nós temos que ter uma visão de que isso hoje é um fenômeno no Brasil inteiro. E o Brasil especificamente está sofrendo muito disso, porque assim, lá fora existem esses fenômenos de fagocitose mental? Existe. Existe o fenômeno do esvaziamento da linguagem? Existe. Wittgenstein, repito, já tinha falado sobre isso. Agora, no caso do Brasil, isso tornou-se exponencial. Ele escalou, tá? Em escala. Escala é uma ideia quantitativa. A ideia hoje de ignorante que sente orgulho da sua ignorância e que está aí para dizer que é ignorante mesmo e que não abre mão da sua ignorância, isso está escalando de tal forma que, no meu entendimento, já é um problema de saúde pública. E eu estou falando a sério, tá? Nenhum país consegue se desenvolver enquanto nação quando o seu povo tem orgulho de ser ignorante, né? De não aprender nada, não reconhece que é ignorante. É igual ao alcoólatra. O alcoólatra, como é que ele deixa de ser alcoólatra? Quando ele reconhece que ele é alcoólatra. Então, o que fazia com que eu, na minha idade, na minha infância,
conseguia distinguir claramente: esse assunto eu sei, esse assunto eu não sei. E eu não era atrevido com o outro. Eu não desafiava o outro. Eu abaixava a orelha e aprendia. E aprendia a conversar. Se você não sabe, você tem que conversar para o outro te ensinar. Então tem um código social. Isso tudo hoje em dia não existe mais. Acabou. Tem um outro detalhe aí ainda funcionando. O que aconteceu em tão pouco tempo entre a minha geração e as que vieram depois de mim, por o indivíduo não perceber mesmo a sua condição cognitiva real. O indivíduo não sabe. Há inúmeras coisas que eu não sei. E eu pergunto. Mas eu tenho consciência que eu não sei. Então, o que acontece quando a pessoa não tem consciência de que ela não sabe? Esse é um dos fenômenos da chamada modernidade e da pós-modernidade. É preciso estudar a sério o que nós estamos vivendo no mundo como um todo, para, depois de estudar profundamente, buscar as teorias, buscar as explicações, buscar as saídas para isso, não é? No nosso campo, nós temos cursos, sobretudo o curso de Filosofia e Consciência, que ajuda o ser humano a pensar sobre ele mesmo, né? E a se autodescobrir. Enfim, era essa reflexão que eu queria fazer hoje com vocês, não é? A simplificação da linguagem atinge diretamente a capacidade cognitiva. Portanto, quando você estiver diante de algum assunto que você não conhece, sinta-se feliz e agradeça por isso. Isso estimula o seu músculo cerebral, tá? Aí, ouve uma palavra, vai no dicionário, vai se aprofundar, vai procurar ampliar a sua informação num primeiro momento. Informação não é conhecimento. Vai ampliar a sua informação num primeiro momento. E depois, quando você tiver estudado bastante, você vai adquirir algum conhecimento sobre aquilo. Correto? Então, sinta-se instigado, né, estimulado por ouvir alguma coisa diferente. Por ouvir alguma coisa que te faz pensar. Ao invés de você ficar com raiva da pessoa que está te fazendo pensar. Não é? Nós precisamos de aprender a pensar fora de caixa. De qual caixa? Da nossa caixinha pequena. Porque tudo aquilo que a gente não conhece, nós estamos dentro de uma caixa. A nossa caixa. Então, quando alguém vem e abre a caixa, eu estou pensando, tendo a oportunidade de pensar fora de caixa. Correto? E é dessa forma que nós, enquanto espécie sapiens sapiens, podemos ir aprimorando a nossa capacidade cognitiva. Porque sendo um ser humano mais aprimorado, cognitivamente falando, eu consigo me relacionar melhor na sociedade e consigo ser, socialmente falando, um indivíduo melhor no mundo. E o objetivo de todos nós é sermos pessoas melhores. Ou não. Então, não adianta pensar em deixar um planeta melhor para os nossos filhos e netos. Nós temos que ser pessoas melhores. Porque o planeta não tem nenhum problema. O problema somos nós, seres humanos. Procure ser uma pessoa melhor. Até mais.